Hum, meu Deus. Você já passou por isso? Começa um projeto, faz uma versão, depois outra versão, depois mais uma versão e depois uma versão final. E quando você vê, a sua pasta parece uma guerra de arquivos duplicados, com nomes tipo agora vai mesmo, final, agora vai mesmo, final da revisão. E se eu quiser voltar para uma versão de ontem? Nossa, já era. Se eu apagar sem querer, nossa, acabou tudo. E se eu quiser saber o que exatamente eu mudei? Nem Sherlock Holmes descobre. Mas existe uma forma inteligente e até meio mágica de lidar com isso. Uma ferramenta usada por programadores do mundo todo para salvar cada etapa do seu projeto, comparar mudanças e voltar no tempo se precisar. Calma. O nome dessa ferramenta é Git. E nesse vídeo eu vou te mostrar como sair do absoluto zero de caos de versões infinitas e começar o seu primeiro projeto com Git do jeito certo. E relaxa, não precisa saber nada de programação ainda. Se você souber criar pasta e digitar no teclado, já está ótimo, está pronto para começar. Então, vamos deixar de enrolação e vamos para o nosso vídeo utilizando o Git. Já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative os sininhos para receber mais notificações como essa. Então, aqui no nosso computador, eu fiz alguns exemplos de como que as versões que a gente costuma fazer, geralmente quando não utiliza Git. A gente coloca V1, V2, V3, versão final, enfim, a gente vai colocando alguns nomes para não perder a versão anterior. Pois bem, então a gente vai começar utilizando o Git. O que a gente vai aprender com o Git? A gente vai ver como que o Git trabalha versionando os nossos arquivos localmente. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com o Git na nossa máquina. Nos próximos vídeos a gente vai ver como a gente consegue controlar isso numa versão utilizando o GitHub, que é a versão da nuvem, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui no nosso computador utilizando o local? Vamos entrar no Google e pesquisar sobre Git Download. Então eu digitei Git Download. O primeiro link já é o link do Git. Se a gente reparar, é o site do git-scm.com. Então é nesse site que a gente vai fazer o download do Git. Clicando, a gente será redirecionado para a página de downloads. Aqui na página de downloads, vamos selecionar o sistema operacional que estamos usando. No meu caso, eu vou clicar no Windows. No seu caso, você escolhe a versão do sistema operacional que estiver utilizando. Cliquei no Windows. Aqui eu vou selecionar a versão do meu Windows, no caso 64. Eu vou clicar para fazer o download. No meu caso, eu já fiz o download prévio do Git. Tá? No seu caso, você espera fazer o download e depois que o download terminar, a gente vai executar essa aplicação. A gente vai instalar essa aplicação no nosso computador. Aqui na instalação, a gente não vai abordar temas muito técnicos
para a gente conseguir controlar a versão do Git, explicando o que é cada etapa. A gente vai utilizando a instalação padrão Next, Next e Finish, tá? Então vamos clicar em Next, 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 Next. Aqui a gente já pode utilizar, caso você já tenha instalado, uma IDE, que é o Visual Code, enfim, qual IDE você está utilizando para codificar as suas aplicações. No meu caso, eu vou utilizar aqui o VS Code, que é o meu editor. Vou clicar em Next, 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 Next e Install. Então aqui o Git já está sendo instalado no nosso computador. Enquanto a gente aguarda a instalação do Git, né, eu vou explicar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então, a gente vai criar uma pasta, vamos iniciar o Git nessa pasta, a gente vai criar um arquivo, a gente também vai editar esse arquivo e a gente vai gerar uma versão desse arquivo utilizando o Git. Então, basicamente, a gente vai passar por algumas etapas no Git, mas lembrando que a gente vai utilizar o Git localmente. Então, o Git que a gente está instalando é o Git na nossa máquina, tá? No próximo vídeo, a gente vai mostrar como que a gente utiliza o GitHub, tá? Então, aqui a gente já terminou a instalação do Git. Eu posso desmarcar a caixinha e vou clicar em Finish, tá? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente para a gente gerenciar nossas pastas no Git? Então, aqui eu criei uma pasta chamada Gerenciamento Git e eu vou criar uma pasta chamada Meu Primeiro Projeto. Então, eu vou clicar com o botão direito, Nova Pasta, Primeiro, Underline, Projeto. Vou abrir essa pasta. Com a instalação do Git, a gente também já instala um prompt específico do Git, que é chamado Git Bash. Então, para a gente saber se esse CMD está instalado, eu vou clicar com o botão direito e ele já vai aparecer aqui para mim, ó, Open Git Bash. Eu vou abrir esse programinha do Git, que é onde a gente vai escrever os nossos códigos. Então eu vou expandir um pouco aqui a nossa telinha e vou aplicar um zoom para ficar mais legível aqui para você. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa fazer as configurações iniciais do Git, que é utilizando... Até deixei aberto aqui, ó. Então, a gente vai a gente vai precisar fazer duas configurações, que é utilizar o Git username e o user e-mail. Então, a gente vai utilizar esse comando de git config global. Qual que é a diferença? A gente está usando global ou apenas o username. Se eu digitar apenas o username, a gente está falando que a gente está utilizando naquela pasta. Global a gente vai utilizar em todas as pastas que a gente inicializar o Git. Então aqui eu vou utilizar o global. Então eu vou utilizar o comando git config espaço -- global user.name e a gente vai digitar um nome para a nossa configuração. Então lá, git config espaço global user.name e aí eu vou colocar um nome, Leonardo, e vou apertar Enter. Fazendo isso, a gente está configurando o nosso Git local para quando a gente fizer um commit, a gente saber quem que está fazendo aquele commit. No caso, o usuário que está fazendo esse commit. Vamos também configurar aqui git config -- global user.name. Então aqui a gente pode utilizar
um e-mail nosso aí pessoal, ou se você quiser utilizar algum empresarial, enfim, qualquer e-mail que você quiser aí. Então aqui o meu já tinha pré-configurado, então aqui é só utilizar um e-mail. Então eu posso utilizar qualquer e-mail aqui e configurar essa parte no Git. Muito bem, temos o nosso Git configurado, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inicializar o Git nessa pasta. Por quê? A gente instalando o Git, não necessariamente a gente consegue controlar todas as pastas do computador. A gente precisa inicializar o Git dentro de cada pasta que a gente vai precisar fazer o controle de versão. Então, aqui nessa pasta que a gente tem lá, meu primeiro projeto, eu vou executar o comando git init. Isso significa que a gente inicializou um repositório Git vazio. Aí, o Git automaticamente cria uma pasta com o nome de .git, que tudo que a gente vai fazer e o Git vai monitorar vai ficar nessa pasta específica do Git. Tá? Eu vou limpar aqui o terminal, só para ficar um pouco mais espaçado para você ver como que a gente está gerenciando um arquivo. Tá? Então, pois bem, criamos a inicialização do arquivo. Agora, eu vou criar um novo arquivo, projeto, vou abrir esse arquivo txt e vou editar colocando alguma informação. Meu primeiro projeto com Git. Vou salvar e fechar o arquivo. Muito bem, vou voltar no Git Bash e agora a gente vai aprender alguns comandos simples do Git. Então aqui a gente vai digitar git status. O que significa esse git status? Ele vai monitorar tudo que foi alterado dentro dessa pasta que inicializamos o Git. Pois bem, aqui foi falado que a gente criou, modificou um arquivo chamado projeto.txt, conforme a gente havia feito, que a gente criou um arquivo chamado projeto.txt. Até aqui, o Git ainda não está fazendo nenhum controle de versão. Então aqui a gente vai ter que utilizar um comando de adicionar o arquivo, ou no caso a gente vai salvar esse arquivo para depois a gente gerar uma versão. Então a gente vai utilizar o comando git add. Aqui a gente pode utilizar duas formas, ou digitar o nome do arquivo ou do diretório. Caso a gente tenha mais de um arquivo ou pasta, a gente pode colocar o ponto, que ele vai adicionar todos os elementos que estiverem não salvos aqui na modificação do Git. No meu caso, eu vou colocar apenas projeto.txt, que é o nome do arquivo que a gente vai salvar para depois fazer uma versão. Então, adicionei o arquivo do projeto. Se eu eu digitar novamente git status, agora a gente pode perceber que o arquivo projeto.txt ele vai aparecer em verde, significa que ele já está salvo e agora ele está pronto para gerar uma versão desse arquivo projeto.txt. Agora vamos digitar git commit -m. O que significa o commit -m? Então, o comando commit significa que o Git vai gerar uma nova versão daquele arquivo. No nosso caso, a gente vai gerar a primeira versão, porque a gente não tinha nenhuma versão daquele arquivo. O "-m" significa que eu preciso colocar uma mensagem para aquele commit. Então, aqui eu vou colocar uma mensagem de primeiro projeto em Git, ou primeiro arquivo, enfim. Primeiro projeto Git. E vou apertar Enter.
Se a gente reparar agora, o que o Git nos informou? Que ele gerou na branch master uma nova hash. O que é essa hash? É o código da versão daquele commit. Então, o que ele fez? Ele salvou todas as informações e gerou uma nova versão daquele arquivo, certo? Agora, o que a gente pode fazer para visualizar como que o Git vai salvando em versões diferentes? Caso a gente precise voltar uma versão, a gente sabe quais são essas versões. Então aqui, no meu arquivo projeto, eu vou abrir e aí eu vou alterar o arquivo. Alterado. Vou salvar o arquivo e vou voltar lá pro Git Bash. Eu vou limpar aqui para ficar mais visível para você entender. Então aqui agora eu vou digitar git status e novamente ele vai falar que o arquivo projeto.txt foi modificado. Aí a gente precisa fazer aqueles mesmos passos, git add e depois um git commit. Então vamos lá, git add projeto.txt. Então eu estou adicionando esse arquivo. Então eu estou salvando esse arquivo para depois a gente gerar uma versão, certo? Então salvei esse arquivo e agora eu vou commitar, eu vou gerar uma nova versão do nosso arquivo. Então git commit -m e vou colocar editando o arquivo projeto. Muito bem, então a gente pode ver que na branch master foi gerado uma nova hash para aquele arquivo. Então isso significa que agora a gente tem duas versões do nosso arquivo. Uma quando a gente criou e uma quando a gente editou o arquivo. Então eu espero que você tenha conseguido fazer todos os comandos, chegado até aqui e tenha entendido como que o Git faz o seu gerenciamento de versões de arquivos e pastas e tudo mais. E lembrando, não é só arquivo de programação que a gente pode fazer esses controles, conforme eu mostrei, a gente pode fazer isso com arquivos TXT, arquivos Excel e tudo mais, tá? Então, espero que você tenha conseguido chegar até aqui e te espero na próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho mais de GitHub. E aqui na descrição do vídeo tem um link fixado que é a nossa comunidade, a comunidade que ensina novos desenvolvedores ou pessoas que querem fazer transição de carreira a entrar no mundo do desenvolvimento. Já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais notificações como essa. Muito obrigado e até a próxima.